Olá pessoal, continuando o nosso curso de desenvolvimento de um sistema completo utilizando a VCL do Delphi. Na aula passada nós já fizemos as validações dos dados. Hoje a gente vai inserir esses dados na nossa tabela de clientes utilizando a classe que a gente já fez em aulas anteriores, tá? Então se você não assistiu ainda ao nosso curso, vou deixar no card aqui a playlist com todas as aulas para você poder entender essa aula aqui também, tá? Eu já estou com meu formulário aberto aqui e lembrando que os campos obrigatórios eu coloco na frente do nome do campo um asterisco para lembrar o usuário que esse campo é de preenchimento obrigatório. E a gente já tem definido a validação desses campos em aulas anteriores. A gente define a tag deles como 5, coloca o hint para cada um desses campos e chama essa função que eu já ensinei a vocês a fazer, que é a função que valida, percorre cada campo, verificando se ele é de preenchimento obrigatório e se não tiver preenchido, ele dá uma mensagem para o usuário. Eu vou deixar no card também como que faz essa validação, tá bom? Então eu chamo a função e depois eu preciso preencher os campos, as propriedades da nossa classe para poder chamar o método de inserção que a gente fez em aulas anteriores, tá? Então eu vou copiar aqui essas duas variáveis, o tipo de operação e a variável de erro, porque a gente vai precisar dela aqui na chamada da nossa função de inserção, tá? Então eu vou definir ela aqui como esse tipo de operação, porque ela é do tipo string, e esse erro também porque é do tipo string, tá? Depois, pessoal, eu vou precisar fazer com que cada campo, cada edit nosso do cadastro seja passado para variável, para propriedade da classe que ele corresponde. Por quê? Porque na hora da inserção, o meu SQL, tanto de inserção quanto de alteração, ele pega os valores das propriedades da classe. Então eu preciso fazer igual a gente fez aqui no cadastro de profissionais, onde eu joguei cada conteúdo do edit, ó, em cada propriedade da classe. Então a gente precisa fazer exatamente igual aqui no nosso cadastro de cliente. E a nossa classe de cliente foi inicializada aqui no nosso cliente consulta, nas aulas anteriores. Então eu declarei ela aqui, ó, clientes do tipo tClientes. Então é essa classe que foi inicializada nesse formulário que precisa receber os parâmetros do cadastro do cliente, tá? Então como que a gente vai fazer isso daí? Após validar os nossos campos obrigatórios, eu vou fazer a chamada dessa classe, vou utilizar aqui o if. Apesar de não gostar muito do if, pessoal, eu vou fazer para simplificar o código, para ficar mais claro para vocês poderem visualizar. Mas eu não costumo utilizar o if, tá? O if form cliente consulta ponto clientes, que é a nossa classe, ou seja, com a classe eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cada propriedade dela, para isso eu vou vir aqui na classe cliente e vou copiar essa lista de propriedades aqui que eu preciso preencher, tá? Sem a letra F, porque com a letra F é só dentro da classe e fora da classe é sem a letra F. Eu já mostrei para vocês aqui em aulas anteriores o porquê disso daí, tá? E aí, pessoal, cada propriedade dessa vai receber o conteúdo do edit específico a que ela representa. Tá? Então, o DS cliente aqui, que é o nome, vai receber o DBE fantasia.text. Data de nascimento vai receber o DBE data de nascimento. CPF e assim por diante. Então, depois de colocado todos os edits aqui, ó, a gente já atribuiu os valores da classe. Então agora eu só preciso dizer para minha operação de inserção e alteração qual que é o tipo de operação que eu estou querendo, se é a inserção ou se é a alteração, e fazer a chamada dela, que ela vai ser responsável por gravar dentro do banco de dados. Então é bem simples, tá? A gente desse jeito deixa
de uma maneira bem generalizada e fácil de utilizar. Vocês vão ver quando eu chamar aqui alteração que não vai precisar repetir esse código, vai ser bem simples. Então eu testo se o nosso ID cliente é maior que 0. Se ele não for maior que 0, ou seja, a operação é de inserção. Por quê? Porque ele não tem nenhum valor atribuído a ele. Se ele não tem nenhum valor atribuído a ele, significa que é um registro novo. Agora, se for maior que 0, significa que ele tem um valor. Então, eu estou alterando um registro. Então, eu passo para o tipo de operação o valor alterar. Dessa forma, eu identifico se eu estou fazendo uma inserção ou uma alteração. Por que que o ID cliente vai ter valor e às vezes não? Porque quando você for fazer uma alteração e selecionar o cliente que você quer alterar, esse ID cliente é preenchido e ele passa a ter um valor. Se ele é uma inserção, ele não tem valor nenhum. Então, ele é uma inserção. Tá? A gente já mostrou isso daqui no canal de profissionais, então para quem já assistiu, é a mesma lógica que a gente usa. Então, aqui a gente já pode fazer a chamada do procedimento. Né? Antes, a gente vai inicializar a variável de erro, deixar ela em branco, né? E aí a gente faz a chamada da função. Se houver erro, essa função vai preencher dentro da variável erro, o erro correspondente. E aí, eu colocando um if aqui, porque essa função ela retorna um valor booleano, eu posso mostrar para o usuário se os dados forem inseridos com sucesso ou se houve algum erro. Então, se ela for true, ou seja, se ela entrar nesse primeiro if aqui, no if then, significa que os dados foram inseridos com sucesso. Então, eu dou mensagem positiva para o usuário. Se ela for falso, significa que houve erro. Então, aí eu pego o erro que deu, que está dentro da variável esse-erro. Então, dessa forma, a gente já consegue salvar os nossos dados dentro da tabela do banco de dados, independente se é MySQL, Firebird ou qualquer outro que você esteja usando, tá? Dessa forma aqui ela fica bem versátil. Se um dia você precisar mudar o seu banco, basta mudar lá o componente e todo o sistema seu já vai estar apto a trabalhar com um banco novo, tá? Dessa forma você não precisa ficar mudando componente, mudando código, nada. Então, aqui ele retorna o erro e eu vou mandar o foco lá para o nome do cliente, para o usuário verificar qual que foi o erro e corrigir. E aí, pessoal, se for tudo ok, os dados forem inseridos com sucesso, na primeira parte aqui do if, eu mostro a mensagem para o usuário que foi tudo ok e dou um close no formulário para fechar. Lembrando que está tudo aqui dentro do if do que eu fiz. Se você remover o end igual eu removi agora, você tem que arrumar aqui as propriedades da classe e o procedimento. Então, eu preciso colocar o nome completo. Form cliente consulta.clientes.id cliente, que é a propriedade, e aqui embaixo, .fnc inserir alterar. Tá? Então, presta atenção na hora de fazer isso daí, porque pode dar erro. Não esquece de verificar se está dentro do if do, aí você não precisa repetir o nome. Aí, pessoal, depois de feito todo o processo de inserção, preenchido os valores das propriedades da classe, chamado a função fnc inserir, a gente vai estar dentro da tela de cadastro de cliente. Deu a mensagem para o usuário que foi tudo ok e ele vai retornar para essa tela aqui. Então, o que eu preciso fazer? A consulta que estava sendo mostrada no dbgrid, se estiver sendo mostrada alguma, ela precisa ser atualizada. Então, antes de chamar a janela de cadastro do cliente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o dbgrid apagar a consulta. Então, eu pego dsconsulta.dataset, recebe new, que dessa forma ele perde a referência à consulta que estava sendo mostrada na tela, porque após a inserção de um novo cliente aqui, precisa atualizar os valores dentro do dbgrid. E para essa consulta não ficar aberta, a gente apaga dessa forma. Vamos compilar e testar para ver. Então eu chamo aqui a nossa tela de cliente, dou um Enter, não tem nenhum cliente cadastrado, vou no novo cliente, vou preencher os dados aqui no nosso formulário, tá?
Eu tirei o CPF obrigatório para não ter que ficar digitando um CPF válido aqui, mas vocês podem deixar ele como obrigatório se preferirem, tá? Digita um CEP qualquer para buscar o endereço, que é obrigatório. Clico no botão de consulta, ele vai preencher, coloco o número aqui fictício, tá? Se eu quiser preencher o celular, eu preencho. Vou colocar um número qualquer aqui. Depois de preenchido, eu clico no botão confirmar, dados confirmados com sucesso, dou um OK e aí ele volta com a consulta apagada. Realizo uma nova consulta pressionando Enter e está aqui o nosso cliente inserido no banco de dados. Posso criar um novo, preenchendo novamente os dados. Então, dessa forma, pessoal, a gente conclui a inserção dos dados no cadastro de cliente. Lembrando que essa é uma forma de fazer, existem diversas outras. Aqui a gente está utilizando classes, que é uma das formas mais indicadas para serem feitas. Vai depender também da sua aplicação, tá? Depois de confirmado, eu realizo uma nova consulta e está aqui os nossos 2 clientes cadastrados. Então, espero que tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like para ajudar a gente. Próxima aula a gente faz a alteração. Muito obrigado e até a próxima.